Olá, eu me chamo Maria Nádia e sou aluna do curso de Gestão Comercial pelo INFRO, Instituto Federal de Rondônia. Hoje eu trago aqui a atividade de percurso 2, que são das matérias de Teoria das Organizações e Matemática Básica Aplicada. Nessa atividade, nós faremos uma simulação de financiamento em diferentes unidades financeiras. As unidades financeiras escolhidas foram o Banco Bradesco e o Banco Santander. E veremos também diferentes perfis sociais, como é que eles tratam esses diferentes perfis, e uma análise crítica desses termos exigidos. Então, dando uma pequena introdução sobre financiamento, vou mostrar aqui os pontos necessários que são precisos para que você possa conseguir um financiamento em algum desses bancos. O primeiro ponto é que você não pode ter vícios em drogas ou enfermidades mentais que dificultem decisões muito importantes que você venha a ter. É necessário que você seja maior de 18 anos e que tenha menos de 80 anos. E que seja nascido no Brasil ou que tenha nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiros, tem que ter um visto de permanência aqui no país. Então, aqui eu darei uma breve introdução sobre a história das instituições financeiras pesquisadas, que são o Banco do Bradesco e Santander. Esses bancos são atuantes aqui no Brasil e auxiliam muito a população, tanto em financiamentos imobiliários, automotivos, empréstimos consignados, como também em transações bancárias. O Bradesco foi fundado aqui no Brasil, em São Paulo, em 1943, na cidade de Marília, e é um dos primeiros a estimular o uso de cheques. E há mais de 60 anos que a Fundação Bradesco vem ajudando diversas escolas localizadas por todo o Brasil, principalmente em regiões carentes, e assim ele é uma grande influenciadora da educação brasileira. O Banco Santander foi criado na Espanha em 1857, e chegou ao Brasil em 1957, sendo que a atividade no mercado local, que está desde 1982, e hoje o Santander é o terceiro maior banco privado do país. Os perfis analisados que foram usados nessa tarefa são os seguintes. Primeiro, o autônomo, uma pessoa autônoma de 25 anos, com salário mensal de R$ 1.500. Um servidor público que tenha também 25 anos, mas que o seu salário mensal é de R$ 3.500. E o aposentado do serviço público, com 70 anos, que o salário mensal seja de R$ 5.000. Serão esses três perfis que nós veremos por toda a tarefa. A partir de agora, veremos tabelas, que são 3 tabelas, onde veremos os dados que as instituições financeiras nos forneceram por meio de simulações, E através disso veremos também a análise dessas tabelas. Então, nessa página podemos ver que tem a simulação do Banco Bradesco, na tabela número 1. Na tabela número 2, a simulação do Banco Santander, com todos os dados que foram fornecidos através das simulações. E nessa terceira tabela, vemos os documentos que são necessários para que se consiga um financiamento nas duas instituições e os documentos diferentes para cada um dos perfis. Análise de dados. Ao observar bem as tabelas mostradas, vemos que com as diferenças existentes em cada um dos perfis, há também valores e aumentos diferentes, mesmo eles buscando o mesmo imóvel do mesmo valor, ou seja, R$ 180 mil. Na tabela 1, referente ao Banco Bradesco, pode-se analisar o seguinte, que ao falar do perfil de 25 anos autônomo e do de 25 anos servidor público e também do aposentado de 70 anos, podemos notar os seguintes números, respectivamente. Que o valor total pago foram de 224,5%, 185% e 222,5% mais do que o valor financiado de R$ 180 mil. E ao analisar também a tabela 2, no qual o financiamento é do Banco Santander, vemos que o perfil de 25 anos autônomo não conseguirá financiamento, pelo motivo dele não ter renda superior a R$ 2.500. Já os perfis de 25 anos sendo servidor público e o aposentado de 70 anos conseguem sim, mas que terão um aumento de 308% e 251%, respectivamente, também em cima do valor financiado. E quando nós observamos a tabela 3, que é referente aos documentos necessários para se conseguir um financiamento, vemos que a maioria dos documentos obrigatórios são os mesmos para os 3 tipos de perfis, mas são aqueles documentos de identificação, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e etc.
havendo apenas a diferença em relação aos comprovantes de renda, nos quais, no primeiro perfil, que é o de 25 anos autônomos, é pedido comprovante de renda, e no segundo perfil, os contra-cheques dele durante 3 meses. E para o aposentado também os extratos bancários do INSS, sendo todos eles dos últimos 3 meses, antes de fechar o negócio. Vemos assim, chegando aqui à conclusão, que as duas instituições financeiras muito conhecidas em todo o Brasil, tanto em financiamentos como também em movimentações bancárias, demonstram poucas diferenças entre si, tanto quando se fala em documentação como em valores cobrados em juros. Mas foi possível observar que na hora de fazer a simulação, o Banco Santander pede um valor de entrada para que se possa adquirir o imóvel. Já o Banco Bradesco não pede, sendo assim essa a opção mais viável para quem está querendo financiar a sua casa própria e ainda não tem um valor significativo para dar entrada, mesmo sabendo que o valor dos juros é gritante nesta situação. Mesmo com a entrada, os juros cobrados pelo Banco Santander ainda são maiores do que do Banco Bradesco, continuando assim a minha opinião de que, entre as opções dadas, o Banco Bradesco é o mais recomendado. Além de que se pode deduzir que os valores cobrados no financiamento de cada perfil é diferente, pelo motivo de segurança financeira que cada perfil apresenta. Como o perfil 2, que é o servidor público com 25 anos, apresenta mais seguranças e garantias de pagamento, ele é o que tem a menor taxa de juros, diferente do que acontece com o perfil 1, 25 anos autônomo, e o perfil 3, que é o aposentado de 70 anos, onde o autônomo não pode garantir com certeza a segurança de longo prazo se continuará no emprego ou coisas do tipo. Sendo assim, ele corre mais riscos de não poder pagar o financiamento até o fim. E o aposentado pode deduzir-se que ele tenha menos tempo de vida e que pode chegar a óbito antes que termine o financiamento, sendo assim cobrado mais. Essa é a atividade de percurso 2 das matérias de Teorias das Organizações e de Matemática Básica Aplicada. Espero que estejam do seu gosto. Muito obrigada e até mais.